Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar com vocês sobre o novo filme que estreia agora dia 8 de setembro nos cinemas. Man, Faces do Medo é da produtora A24, então vocês podem já esperar aquele terror diferenciado. Mas será que funciona? Será que deu bom? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, incluindo alguns spoilers, para aí você entender um pouquinho ali do simbologismo e das coisas estranhas que acontecem nesse filme. O longa é dirigido e roteirizado pelo Alex Garland, ele que é diretor também de Aniquilação e Ex Machina, que é um primor, tá lá na Netflix, assistam que vocês não vão se arrepender. E agora ele vai voltar a acompanhar outra protagonista, uma mulher muito forte, mas que está passando por um momento de luto. Ela que acabou de perder o seu marido e vai para o interior, para o campo, ficar lá, se estabelecer naquela casinha isolada para, ver se fica melhor, ver se lida bem com a situação que aconteceu com seu marido. Só que tudo acaba saindo do eixo quando ela percebe que coisas estranhas estão acontecendo ali em volta da sua casa, principalmente quando aparece um homem nu no seu pátio, assim, e a polícia acaba capturando ele. Só que as coisas não param por aí. Sempre vai ter essa tensão de algo vai acontecer, que tem pessoas fazendo alguma coisa diferente, desconfortável, homens em particular, até porque é o nome do filme. Mas para vocês se situarem um pouco, a gente vai acompanhar a Harper indo para essa cidadezinha, para esse vilarejo no interior, nessa casa de campo, aonde tem esse bando de homem. Basicamente a gente só tem personagens masculinos que cruzam o seu caminho enquanto ela tá entendendo o que aconteceu, porque a gente só vê os flashbacks do dia da morte do marido e por que ele morreu, em que situação ele morreu. No meio disso tudo a gente tem essas situações onde encontros com o caseiro, com o padre, com um garoto estranho, ela indo até o pub ali da região, lidando com o bartender, com as pessoas que estão lá. É desconfortável ao extremo, principalmente se você for mulher, porque tu vai entender a situação que tu tá se metendo ali. Sempre vai ter um homem te dando uma liçãozinha, te colocando numa situação desconfortável, falando coisas inapropriadas, sendo paternalista, sendo violento, agressivo. A gente vai compreendendo em que ela estava em um relacionamento abusivo com seu marido e todos esses homens que vão passando pela vida dela durante esses dias que ela passa no campo, nessa casa, vão demonstrar esse tipo de abuso de alguma maneira. Sempre eles vão estar ameaçando a existência dela, física, emocional, espiritual. Ela não consegue ficar sozinha dentro de casa sem ela sentir o olhar de algum homem invadindo a sua privacidade. Isso é o que é mais interessante no filme, porque sim, ele é um terror, ele vai ter cenas bem grotescas no final, então já fique alertado aí que vai ser desconfortável, mas as situações que são bem pontuais e que são quase imperceptíveis ao longo do filme é que causam o verdadeiro terror, porque nunca nenhuma mulher está completamente salva. A ameaça é constante e vem de todos os lados. E, gente, isso é aterrorizante ao extremo. O filme tem 1h40 basicamente, e ele acaba se tornando lento e não se mostrando esse terror visual que a gente espera até o seu final, e isso pode fazer com que as pessoas não compreendam o que ele está construindo ali, não goste daquilo, que pode gerar um certo desconforto para as pessoas que estão assistindo e até desanimar ao longo do filme por ele ter essa cadência própria.
Mas é claro, para quem está acostumado a ver os filmes da 24, é algo bem comum nos filmes da produtora ele ser esse terror um pouco mais psicológico do que físico. E eu gosto muito dessas produções, eu gosto muito quando o terror ele vem do real, do que é possível acontecer, do que de um fantasma, né, de uma assombração, de um demônio. Aqui não, tudo pode ser real, a violência ela está palpável e aquilo dá medo. No final do filme, sim, ele vai ter muito sangue, é um filme muito gore. Tu vê algumas situações ali no final que meio te embrulham ou te deixam extremamente desconfortável se você não está compreendendo o sentido daquilo ou não está conectado com a mensagem do filme, porque é nojento, mas tem um fundamento ali por trás do que o Alex traz na sua narrativa. Então agora com spoiler, se você foi assistir e quer compreender alguns sinais que tem ao longo do filme, esse finalzinho estranho que ele dá, fique aqui comigo. Se não, se você gosta de spoiler, bora lá que a gente vai conversar agora. Logo no início do filme, a gente vê a Jace Buckley, que é a atriz que faz a personagem principal, chegando nessa casa de campo que ela acabou alugando para passar esse período depois da morte do seu marido. E logo na entrada tem uma macieira, tem uma árvore cheia de maçãs belíssimas. E o que que ela faz? A primeira coisa que ela faz antes de entrar em casa, antes de falar com o senhorio, né, com o dono da casa, é pegar uma maçã e morder ela. Aí tu já sabe que a gente tá lidando com todos os simbologismo que envolve o feminino, que envolve a mulher como esse ser pecaminoso, mas essa responsável pelas violências que sofre. Olha que loucura. Porque sim, é como se ele jogasse na nossa cara, né, mostrando tudo isso que foi construindo há milênios sobre a mulher, como sendo a principal responsável pelas aquelas coisas que ela sofre, como o assédio. Tem uma cena no meio do filme, mais pro final, onde ela confronta o padre, que ele diz para ela: isso que está no meio das tuas pernas é o que está me tentando a ser isso que eu estou sendo, a ser esse abusador. Você é responsável. Então, vem todo esse simbolismo cristão em cima da figura da mulher sendo a responsável por todos os pecados do mundo. E inicia-se o filme mostrando a maçã, mostrando ela como Eva comendo a maçã, o fruto proibido. Ele lida com o luto, com a perda, com o machismo, com a agressão, com a misoginia ao longo do filme todo. É claro que me incomoda ser escrito e dirigido por um homem, me incomoda, mas ele conseguiu colocar essa história de uma maneira que nos atinge. É algo novo, entende? A gente já tem, tipo, Mãe, que traz tudo isso, assim, também, essa mistura do cristianismo, da igreja, do feminino, da mulher, do símbolo, né, nessas histórias, mas aqui ele conseguiu trazer para essa parte, assim, bem terror, de suspense, de tu não saber o que vai acontecer com a personagem, e mesmo assim já saber. E isso é foda, porque tu sabe o que vai acontecer com ela. Ela vai ser atacada, ela vai ser agredida, ela vai ser menosprezada, minimizada, tudo. E eu não falei do ator antes, o mesmo ator faz todos os personagens masculinos, tirando o James, que é o marido dela, né? Todos são feitos pelo ator Kinnear, que faz ali o caseiro, né, o dono da casa, que faz o policial, que faz o bartender, que faz o padre, que faz o garoto. O garoto é muito sinistro. Vocês podem dizer que o CGI tá estranho da cara do velho, né, do ator que já é um homem.
e no rosto de um garoto, sei lá, de 16 anos, no corpo de um garoto de 16, 15 anos. E é pra ser exatamente assim, é pra ser estranho, mas mostrar que mesmo um garoto tão novo vai carregar junto tudo aquilo, sabe? A maneira como trata uma mulher, a maneira como pensa em relação a uma mulher, a mulher como um objeto. Então, é muito interessante como o diretor faz isso e como o ator ele está brilhante em todos os papéis. Interessante quando a mulher, a única mulher que aparece até o final do filme, que é a policial, que quando vai lá até a casa dela prender o homem nu, diz: ah, mas ele não ia fazer mal, ele só tá perdido. Até mesmo a gente, em algumas situações, coloca o homem como a vítima, como a pessoa perdida. Ele é só um garoto, ele não cresceu ainda, sabe? Ele pode mudar, ele não queria fazer mal. Então vai colocando esses elementos que é extremamente interessante para a gente perceber isso. E o filme é sobre isso, é sobre o machismo estrutural que existe na nossa sociedade, sobre a violência constante que as mulheres sofrem, mesmo, sabe, não se colocando às vezes numa situação de violência. Ah, porque você se colocou naquilo, ah, porque você estava vestindo aquilo outro, ah, porque você falou, deu a intenção de. Não, ela em muitos momentos está dentro da sua casa, do seu lar, e tem um homem de fora pelado observando ela. Ah, isso me deixa muito assim surtada nesse filme. Outro símbolo diferente que vocês podem ter ficado meio assim é o homem nu, que fica quase virando o homem verde, que é esse símbolo pagão que ela vê dentro da igreja ali no altar, né? Tem aquele rosto masculino com aqueles verdes, com aquelas folhas. E ao longo do filme, o homem nu, ele vai colocando umas folhas na sua pele e se tornando aquele homem verde. O homem verde é um símbolo pagão que foi adotado pelo cristianismo, é um símbolo ali de primavera, de renascimento. Tem muito na Inglaterra, nas igrejas da Inglaterra, da Irlanda, esse símbolo, e representa isso. E também a gente vê que no lado oposto, a gente tem um símbolo também feminino, que parece, sim, diferente, né, daquela visão masculina, com aquelas folhas, e realmente muito primaveril. A gente tem quase uma visão ali nua, de uma imagem onde mostra a vulva bem aberta, né? E tá escondido do público. Aquilo também é um símbolo que eles usam para, digamos, maus olhados, né? Para maus agouros, maus espíritos. O Homem Verde, como ele representa o renascimento, é ele que dá a luz aos 6 partos no final do filme, que é a parte assim mais gore que eu falei, onde tu tem o nascimento de vários homens, um atrás do outro, perseguindo ela. A cada parto ele fica mais lento, a cada parto ela perde um pouco o medo, né? E ele vai nascendo um atrás do outro. Como é isso que eu tô dizendo, esse machismo, ele continua geração após geração, de séculos atrás até hoje. Todo momento e aquela luta final que ela tem com todos aqueles homens de alguma maneira, alguns tentando atacar ela sexualmente, fisicamente, algumas menosprezando, é a luta dela contra o trauma do abuso que ela sofreu do seu marido, que acabou se matando porque, né, estava ali fazendo toda aquela pressão psicológica em cima dela. Tanto que todos os homens, todos os personagens masculinos, eles têm a mão cortada no meio, né, o pé machucado também, né, meio torto, porque são os ferimentos que ela viu no marido quando ele caiu ou se jogou, né, fica a questão ali, né, se ele tentou passar da janela do vizinho para casa dela quando ela expulsou ele depois da agressão física e ele caiu sem querer, ou realmente se jogou que nem ele estava falando o tempo todo que iria se matar, e ele cai numa grade, aquela grade talha a mão dele,
né? E ele acaba quebrando o pé também. E todos esses homens acabam tendo essa ferida, e todos os que nascem naquele parto, né, todos os 6 partos que tem, vêm com o mesmo ferimento. Então é ela o tempo todo lutando contra o abuso que ela sofreu do marido. Por isso que todos os homens são iguais, mesmo ela não percebendo, entende? Ou mostrando isso pra gente, né? Todos eles são iguais, todos eles são a representação do homem que foi abusador com ela, que fez ela sofrer tudo aquilo. No final das contas, a gente fica com a questão, foi tudo verdade? Né? Aquilo foi tudo coisa da imaginação dela, porque tem muitos momentos que a gente pensa que sim, que ela tá meio delirando, né, meio sofrendo muito, e ela tá vendo tudo aquilo, né, fazendo que todos os homens fiquem com a mesma cara. Mas no final das contas, a gente vê a amiga que ela fala durante algumas videochamadas chegando e vendo a imagem, sabe? E vendo toda aquela imagem de sangue, de luta, carro batido. Para mim, é a validação de que sim, tudo aquilo aconteceu. E eu acho lindíssimo o sorriso no final dela pra amiga. Tipo, sabe? No final, ela vai ser apoiada por outra mulher ali junta. E essa é a mensagem, sabe? A questão do abuso, a mulher que sofre um abuso, ela precisa da rede de apoio. Ela precisa da pessoa ali junto, né? Da família, dos amigos, de outras que passaram por aquilo, para ela compartilhar aquela dor e se fortalecer. Para mim foi isso, eu gostei do filme, apesar de novo, ele é um pouco lento e ele tem um terror diferente do que tu pode estar esperando. Então vá com isso em mente, mas aconselho sim que você assista. Para quem é fã da A24, é um filme total A24. Quem é fã dos filmes do Alex, tem ali muitos elementos que ele coloca nos seus filmes, que você vai também encontrar nesse. Se você acha que eu tô viajando, que a mensagem não era essa, se você encontrou outro simbolismo, outra mensagem subliminar, me conte aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um likezinho. Beijos e até a próxima.